Agora estamos indo para o nosso terceiro episódio do Café das 6, onde a gente vai falar um pouco sobre o Instagram, né? A gente fala muito aqui sobre conteúdo, sobre forma de produzir conteúdo. Só que hoje eu separei aqui ponto a ponto do que a gente consegue fazer para a gente melhorar o nosso Instagram, para a gente deixar o nosso Instagram mais atrativo, para a gente conseguir conectar com mais pessoas utilizando o Instagram. Eu já estou fazendo aquele ponto a ponto, aquele quadro que ainda não tem nome, que a gente está pensando junto aqui no nome, que é o seguinte: eu peço a pessoa para subir uma foto ou um vídeo, qualquer coisa, do meu perfil no Stories dela. E aí eu faço algum comentário sobre o perfil, ou o feed, ou o destaque daquela pessoa, dou uma dica pontual. Esse é um quadro que a gente tem aqui no Instagram. Só que agora, nessa live aqui de hoje, eu quero passar ponto a ponto de como deveria ser aí o seu feed, de como deveria ser o seu destaque, os seus stories e o seu perfil. Por que isso? Porque quando a pessoa ela entra no seu Instagram, ela tem que entender logo de cara o que você faz. Aí, o Instagram, de uma forma geral, é uma rede social onde as pessoas elas perdem o interesse ou elas se interessam por uma outra coisa muito rápido. Então, se você não prende ali nos primeiros milésimos de segundo, praticamente, é menos de um segundo, o interesse, a atenção, ela simplesmente desliza para cima e aí passa o seu feed e vai fazer outra coisa, vai ver outra postagem. Então, o perfil é uma das coisas mais importantes e é por ele que a gente vai começar hoje. Vamos falar um pouquinho de como você pode construir o seu perfil para que a pessoa entenda logo de cara o que você faz. E como eu estou fazendo essas análises, eu estou vendo que uma das coisas mais fracas, porque eu acho que a galera não dá tanta atenção assim. Ela às vezes fica focando tanto na postagem, tanto no conteúdo que ela vai produzir, que ela esquece que o perfil é o RG, podemos dizer assim, é o seu CPF nas redes sociais, que é quando a pessoa olha e ela fala, ah, beleza, essa pessoa fala disso. Ah, bacana, a pessoa fala sobre aquilo. E muitas vezes eu entro no perfil para fazer essa análise e eu não consigo identificar o que você faz. Não consigo identificar o que você vai ajudar a pessoa, não consigo identificar nem o que você vende. Então, no perfil é importante a gente falar um pouco mais sobre isso. Eu costumo mudar aí bastante meu perfil, eu sempre vou dando uma lapidada, porque tem um número de caracteres limitado e eu sei que às vezes isso atrapalha, às vezes isso acaba prejudicando. Mas é importante você ser direto ao ponto, ser sucinto ali no seu perfil, mas ao mesmo ponto a pessoa entenda o que você está querendo dizer, entenda qual é a sua mensagem, entenda como você pode ajudar ela, beleza? Então vamos lá, eu separei aqui basicamente como tem que ser um perfil bacana, um perfil que seja um perfil aí campeão. É claro que eu vou falar aqui da forma, digamos assim, um pouco mais técnica, de o que tem que ser o passo a passo. Depois você pode botar o seu toque naquilo, se você é uma pessoa mais engraçada, se você é uma pessoa mais séria, se você pode botar um emoji, eu também aconselho que você coloque alguns emojis, porque isso quebra um pouco, não fica uma coisa tão pesada, não fica uma coisa tão séria, você pode fazer isso como no meu também. Sempre na frente da frase tem algum emojizinho para deixar uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais descontraída. O primeiro do perfil é o negrito, sabe? Aquela parte negrita do perfil. Então, vamos lá. Ali tem dois poréns. Você pode colocar primeiro o que você faz, por exemplo, eu posso colocar lá marketing digital, eu posso colocar estrategista digital, eu posso colocar marketing de conteúdo, enfim, algo que as pessoas consigam relacionar aquilo que eu faço. E por que é importante às vezes colocar no negrito, principalmente quando você não é tão grande? Porque ali é como se fosse uma fonte de busca, uma fonte de pesquisa. Então, se a pessoa digitar lá marketing digital, possivelmente eu devo aparecer ali entre os primeiros. Por quê? Ali é a fonte de busca, é a fonte de pesquisa, como você vai pesquisar nas redes sociais. Então, se você está começando, se você ainda não tem uma audiência grande, se as pessoas não sabem quem é você, se as pessoas não te conhecem, você pode sim colocar o que você faz ali em negrito. Agora, se você já tem uma audiência, se você já tem um nome, se você já tem uma marca, ou se você já tem um grupo de pessoas ali que já te acompanha, você pode colocar o seu nome nessa parte negrita. Eu fiz uma cagada no meu. Eu tava mexendo ali, eu ia mudar o nome, e eu acabei sem querer salvando 2 vezes, e quando eu fui tentar mudar de novo eu não consegui, então tem que ficar aí 14 dias pra poder alterar. Eu acho que já tem uma outra forma que eu não preciso ficar esperando 14 dias, eu vou até ver isso depois, mas eu fiz cagada ali no meu, alterei, apertei 2 vezes e tá lá meio que uma frase meio aleatória, mas eu tinha colocado marketing digital. Depois eu coloquei marketing de conteúdo e depois eu vou colocar outro nome diferente para ser relacionado a mais conteúdo. Eu quero sair do marketing digital, que é um mercado desse tamanho, que tem muita coisa,
para ir mais para o marketing de conteúdo, que é uma coisa mais específica. Então, se alguém estiver pesquisando alguma coisa relacionada a conteúdo no Instagram, eu quero que essa pessoa encontre o meu perfil, porque eu vou ser um pouco mais assertivo. Então, essa dica também fica para você. Às vezes, você quer colocar um mercado que é muito macro, que é muito grande. Por exemplo, aqui tem a pessoa que a gente fez uma análise de educação física do Leandro Analisa, que ela falava sobre educação física, só que ela falava sobre, às vezes, fisioterapia, uma coisa específica. Então ela pode colocar ali só fisioterapia ou dor nas costas, para ser mais específico ainda. Então ela sai do campo de educação física para ir para o campo de dor nas costas. Se alguém estiver procurando algo relacionado a dor nas costas, vai ser muito mais fácil dela ser encontrada e ela vai se conectar muito mais rápido com aquela pessoa. Então eu tô te dando 2 opções aí para você usar na primeira linha. Essa é a primeira linha, a gente tá falando aqui quase uns 5 minutos, né? Então prepara que hoje esse conteúdo tá muito foda. Eu quero realmente entregar o máximo de valor possível para você ter um Instagram de sucesso, para que a pessoa entre no seu Instagram, entenda o que você faz e compre os seus produtos. Esse é o meu verdadeiro motivo para te explicar isso. E eu tô querendo transformar isso aqui num e-book. Depois eu queria saber se vocês curtem essa ideia aí de transformar essa live num e-book. Eu tô querendo já fazer isso porque vai ser o guia completo aí do Instagram. Ainda não sei o nome, como vai ser o nome do e-book. Mas eu acho que, cara, isso aqui vai dar um super norte e dali você não tem como errar, porque é uma estratégia passo a passo bem clara. Segundo, fica o negrito e depois fica uma função do seu próprio Instagram, que aí tem gente que coloca empreendedor, no caso eu coloquei empreendedor, antigamente estava agência de marketing. Por que eu tirei a agência de marketing? Isso também é importante. Porque muita gente vinha me pedir serviço de agência. Ah, queria que você fizesse um site pra mim. Ah, queria que você tomasse conta das minhas redes sociais. Queria que você fizesse o tráfego da minha empresa. E eu tirei a agência justamente por conta disso. Eu vi que não estava comunicando com a pessoa certa. Eu não faço esse tipo de serviço. Eu crio o produto das influenciadoras com que eu trabalho. Eu sou um coprodutor, eu sou uma agência onde eu lanço outras pessoas. Só que eu só faço esse trabalho para elas, sacou? E como tava ali, depois eu comecei a me ligar que eu tava comunicando errado. O problema era com a minha comunicação, porque tava escrito agência. Então as pessoas vinham me procurar pensando que eu era uma agência que ia prestar esse tipo de serviço. E foi por isso que eu mudei e botei ali empreendedor. Mas ali você tem que colocar algo que seja realmente relacionado ao seu nicho. Aí você pode colocar criador de conteúdo, enfim. O Instagram, ele te dá algumas opções. Então essas opções meio que são padronizadas do próprio Instagram. Você vai ver qual se adequa melhor aí ao seu mercado, ao que você faz, e aí você coloca, beleza? Depois vem o seu nome, tá? Esse daí eu tô falando para perfis menores, para perfis que não são tão grandes assim, porque eu vejo que é uma dor muito grande. Vocês acham só porque tem um perfil pequeno significa que você está começando, significa que você não consegue vender. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Seguidores não pagam boletos. O fato de você ter um perfil pequeno não significa que você é pequeno. Às vezes você já tem aí 5, 10, 20 anos de mercado, tá entrando no Instagram agora, mas isso não significa que você não tem conhecimento, isso não significa que você não tem bagagem, que você não pode ensinar. Só significa que você tem um perfil que está começando, beleza? Primeiro ponto importante. Aí você vai colocar o seu nome. Depois do seu nome, isso que a galera mais peca de todos, que é o seguinte: você vai ter que falar qual é a transformação que você gera, qual é a sua proposta no Instagram, por que você criou esse perfil. No meu Instagram eu coloquei agora: alavancar o seu negócio através de um conteúdo estratégico e parar de fazer posts água de salsicha. Eu resumi basicamente o que eu faço no meu Instagram todo. Meus postagens são isso, meus stories são isso. Eu te ensino a alavancar o seu negócio através do conteúdo. Essa é a minha transformação. Qual é a sua transformação? Isso tem que ter no seu perfil. Tem que ter lá: eu ajudo a fazer isso, ou eu te ensino a fazer isso, ou vou te mostrar Enfim, como você vai escrever, porque tem gente que tem preconceito com te ajudo. Não tem problema, bota te ensino, bota vou te mostrar, mas tem que ter a transformação. O que você vai ajudar a pessoa, o que você vai melhorar na vida da pessoa. Você vai levar a pessoa do ponto A ao ponto B. Então escreve: te ajudo a bombar nas redes sociais, te ajudo a bombar no Insta, te ajudo a criar um YouTube com mais de 100 mil inscritos. Enfim, mostre, fale o que você vai fazer, mostre o que você vai falar. Eu lembro que de uma das análises que eu fiz, tinha lá mentora de negócios. Aí no perfil não tinha, mas é mentora de negócio de quê? O que ela vai me ajudar? Que tipo de negócio? Será que é negócio físico? Será que é e-commerce? Será que é negócio digital? E eu não consigo saber como é que ela vai me ajudar, que se eu não consigo nem entender o que ela faz. Se eu tiver que pesquisar muito, eu não vou pesquisar. Então você vai perder muito cliente assim. A transformação, ela é fundamental. Depois de transformação, o que você faz? Como é que você vai ajudar a pessoa? E embaixo, um link. Cara, tem que ter um link, que a gente chama de call to action. A galera do marketing costuma chamar de call to action, que nada mais é do que uma chamada para ação e colocar um link ali embaixo. Esse link, ele pode ser o seu site,
Esse link pode ser seu grupo do Telegram, ele pode ser, às vezes, o seu canal do YouTube. Ali você consegue colocar um link só. Pô, Leandro, mas eu queria colocar 3 links. Eu queria colocar o link do meu curso, o link do meu site e o link do meu grupo do Telegram. Como é que eu faço para colocar 3 links ali? Tem uma ferramenta chamada Linktree. Sim, é link, link.tree, Linktree. Se alguém souber aí como se escreve Linktree, por favor, deixa aqui nos comentários pra galera conseguir saber como é que se escreve Linktree pra poder pesquisar depois, tá? Linktree nada mais é do que você conseguir colocar vários links em um link só. Isso vai facilitar muito. Eu uso o Linktree. Se você clicar lá no meu link, você vai ver. Tem um grupo do Telegram, tem os stories incríveis, tem meu canal do YouTube. Tem 3 links naquele link. Então é uma forma de você conseguir relacionar mais links que você quer que as pessoas conheçam através de um único link, já que o Instagram ele só dá espaço da gente ter um link clicável ali no nosso perfil. Então o perfil basicamente é isso. Ó, Linktree, show. Postou ali Linktree. Então, quem não conhece o Linktree, cara, é uma excelente ferramenta. Clica lá, porque ele vai te ajudar bastante a você conseguir ter mais de um link. Provavelmente, se você está no mercado digital, você tem mais de um link. Por exemplo, você quer botar o link da sua loja e o seu WhatsApp para a pessoa fazer o pedido, ou fazer um contato, ou marcar uma consulta. Quer que ela entre em contato direto com você? Só usar o Linktree. É bem tranquilo, é bem fácil. É bem intuitivo. Se você entrar no site, você vai ver que, pô, é ridículo. É bem intuitivo. Ele já te mostra, clica aqui, bota aqui. É bem fácil e é muito tranquilo de usar, beleza? Então agora, tive uma ideia aqui, que é a seguinte. Me manda o seu Instagram aqui nos comentários. Por quê? Eu vou analisar o seu perfil agora, para ver se a gente está seguindo aí essa regrinha, se a gente está seguindo essa estrutura. Eu vou dar uma dica rápida aqui, pontual, pra gente não se estender muito, porque essa live, deixa eu ver aqui, não pode demorar muito. Eu vou passar sobre todos os pontos aqui hoje. Mas sempre que a gente fechar um assunto, eu vou dar uma analisada naquele assunto. No caso agora, foi o perfil. Então vamos lá. Vai me mandando que eu vou entrar aqui no meu computador. Que aí eu já olho aqui agora, papum. Vamos ver alguém rápido, papum. Bruna Muniz, advogada. Vamos lá. Bruna Muniz / advogada. Beleza, ela colocou o que ela faz e o nome dela, no negrito. Advogada atuante na área da família de sucesso, mãe de pet e aspirante Masterchef nas horas vagas. Show de bola. Você também consegue colocar algo relacionado a você, algo relacionado aí à sua vida, à sua vida pessoal, para dar uma quebrada. Então aqui ela basicamente fez isso. Mãe atuante na área de família e sucessões. Sucessões deve ser alguma área na advocacia. Cara, a bio dela tá perfeita. Fale comigo. Embaixo, um link. Então é isso aí. A pessoa já entra, ela já consegue entender que ela é uma advogada atuante na área da família. Você podia, às vezes, colocar o mãe de pet, que tá embaixo, podia descer, né, colocar embaixo e botar um emojizinho de um cachorrinho, mas isso não é, nossa, isso que vai mudar o jogo, não. Só para deixar um pouquinho mais ali harmônico, mas tá exatamente do jeito dessa estrutura. Nome, profissão não, né, o que aquela pessoa faz, né, porque hoje em dia a profissão é mais relativo, atuante na área de sucessão, ela mostrou como fala, mostrou como ela consegue ajudar a pessoa e fale comigo. Show de bola, então... Bruna Muniz, top, perfeito o perfil. Vamos continuar agora para o outro assunto, que é destaques. Os destaques que estão ali embaixo. E eu tenho uma dúvida, porque eu sempre converso isso com outros empreendedores, a galera do marketing, principalmente Instagrams, a gente trabalha com influenciadores, então a gente fala muito sobre isso. Que é, me diz sobre você. Você olha os destaques de outras pessoas? Você vê os destaques das pessoas? Bota aqui pra mim nos comentários pra eu saber se você vê ou se você não vê. Porque eu achava por muito tempo que ninguém via destaque. Então eu não fazia os destaques. Eu falava, cara, ninguém vê isso. Uma vez eu fiz uma enquete também no Instagram, eu vi que a galera falou que não via. Eu falei, então não vou fazer. Então eu procrastinei muito pra eu fazer os meus próprios destaques. E hoje eu vejo que as pessoas veem destaques. As pessoas, quando elas gostam do conteúdo, se ela entra, ela falou, pô, bacana, essa pessoa faz isso. Ela vê os posts. Pô, irado, curti esse post, achei irado, fez sentido pra mim, aprendi alguma coisa. Ela vai olhar os destaques. Então, quem vai olhar o destaque, normalmente, é a pessoa que entrou no seu perfil, curtiu o que ela viu, e aí ela vai olhar um destaque. A pessoa ela não para pra ver os destaques, ela faz esse processo. Quando a pessoa ela olha, ela simplesmente cria esse processo de olhei, curti, fez sentido pra mim, viu o destaque. Porque aí a pessoa quer consumir todo o seu conteúdo, ela quer consumir todos os tipos de conteúdo que você pode fazer. Então agora eu vou te dar aqui uma clareza um pouco maior de que destaques você pode fazer, porque às vezes a gente fica, pô, mas será que isso é bom, será que isso não é? Tem gente que bota destaque pra cacete, tem gente que coloca muita informação irrelevante,
coisas que não agregam, que não melhoram o seu posicionamento, que não geram relacionamento. Então agora vou te falar aqui algumas coisas que você pode fazer, tá? Para você conseguir melhorar os seus destaques ou até criar os seus próprios destaques, que eu já vi que tem gente falando que não faz destaques. Sim, verdade, todo esse caminho. Aí, ó, a galera já se identificando com o processo de visualização de destaques, que é exatamente esse é o processo que o seu também cliente vai fazer quando ele entrar no seu perfil. Então, o destaque, o primeiro deles, que eu sempre tento manter também como primeiro, é o Comece Por Aqui. Que o Comece Por Aqui nada mais é do que contando um pouco sobre a sua história. Como você chegou, onde você chegou, por que você faz o que você faz. Fala aí as derrotas, as vitórias, o que aconteceu de errado, o que aconteceu que deu certo, como é que você começou aí a sua jornada empreendedora. Falar um pouquinho sobre você, porque hoje, por exemplo, falando aqui da Bruna, que é advogada, como é que você chegou a do não ser advogada a sou uma advogada? Como é que foi esse teu processo? Gera um pouco mais de conexão com as pessoas, para as pessoas conseguirem entender um pouco mais, de conhecer um pouco mais de você como pessoa. As pessoas adoram uma história. Não é à toa que pessoas pagam por filmes, pagam por ter Netflix, vão no cinema. Então as pessoas adoram uma história. Então por que você não conta a sua própria história? Comece por aqui, é muito importante. Depois você tem que colocar depoimentos. O que é depoimentos? Depoimentos nada mais é do que resultado. São pessoas que tiveram resultado com aquilo que você fala, são pessoas que conseguiram aplicar o que você ensinou e ganharam alguma coisa com isso. Ou, por exemplo, você vende um curso. Então você vai postar ali depoimentos de pessoas que tiveram resultado com o seu curso. Aí você vende um concurso que ensina a pessoa a ganhar dinheiro. Você vai postar ali os prints das pessoas ganhando dinheiro com aquele curso que você vende. Ou você é advogada, pode postar às vezes pessoas falando que você ajudou elas na vida delas a conseguir alguma coisa. Depoimentos nada mais é do que a comprovação que o que você fala, o que você ensina é eficaz, dá resultado. Esse é o grande lance. Porque uma coisa é eu falar aqui, pô, o curso do Leandro é muito bom, compra o curso do Leandro porque ele é muito top, vocês vão se amarrar. Outra coisa são outras pessoas falando que o meu curso é bom. Quando você vê várias pessoas falando que o meu curso é bom, você já fala, pô, mas cara, tem tanta gente falando, eu acho que esse curso aí é bom mesmo, hein? Eu tava montando uma página, engraçado, eu tava montando uma página para uma das influenciadoras que a gente lança, com 500 transformações de emagrecimento. Tava postando 500 fotos e ia fazer uma página só com isso, botar no nosso processo lá de lançamento e tal. 500 transformações para a pessoa falar assim, pô, será que isso funciona? Para ser incontestável. Se ela entra numa página e vê 500 pessoas que emagreceram, como é que ela vai falar que aquilo não funciona? Não tem como. É óbvio que eu não vou conseguir fazer 500 destaques, mas a prova, né, o resultado, o depoimento, ele é muito importante justamente nesse processo de venda, nesse processo das pessoas te darem credibilidade, tá? E no processo delas se conectarem com aquilo que você está falando. Pô, se tanta gente está tendo resultado, eu acho que isso faz sentido esse curso dessa pessoa. Seus produtos, você pode fazer um destaque falando um pouco mais sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Isso também é importante para as pessoas poderem clicar e arrastar para cima, ou ir no perfil, enfim. Falando um pouco mais de como ele funciona, porque num você está postando resultado, no outro você está falando um pouco mais sobre eles e como funciona, tá? Bacana, você já vai aumentar a consciência do cliente. Às vezes a pessoa vai entender que você tem um produto. E esse em breve eu vou fazer porque hoje em dia eu estou começando a criar os meus produtos. Eu não tenho uma cartela muito grande de produtos, estou começando a criar, em breve terá um destaque falando só sobre isso. Dicas, cara, esse é fundamental. E esse você pode adaptar um pouco mais no seu estilo, no seu formato. Por exemplo, os destaques que eu faço de dicas é o seguinte: são coisas que você não aprende por aí, coisas que você não aprende no Google, ou coisas que as pessoas normalmente não te contam. Aí eu falo algumas dicas que é mais de campo de batalha, de vivência, é de prática, coisas que a pessoa realmente ela vai pesquisar na internet e ela não vai conseguir achar. Porque para a pessoa falar isso, ela tem que estar gastando esse dinheiro, ela tem que estar vivenciando aquilo. São coisas que acontecem no campo de batalha. Um outro de dicas que eu fiz foi basicamente também sobre as análises que eu faço. Então aqui é um tipo de dica, é um formato dica, só que eu adaptei e botei a minha personalidade nisso. Então, aqueles palpites que eu dou, ó, o seu perfil assim, o conteúdo aqui pode melhorar assado, os stories tá faltando aquilo. Então, essas dicas pontuais que eu faço dessas análises, eu criei um destaque que é onde eu coloco várias dicas ali. Então, se você entrar ali, pô, deve ter, sei lá, quase 100 análises de 100 pessoas diferentes. Eu dou uma pitada no Instagram dela.
Então você vai vendo aquilo, eu falando, putz, eu faço isso aqui no meu Instagram. Cara, pô, pode escrever, eu também faço isso, eu posso dar uma melhorada. Pô, essa sacada que o Leandro falou aqui foi boa, eu acho que eu vou adaptar pra mim. Então, são dicas, nada mais são do que dicas, só que às vezes você pode adaptar aí pro seu mercado, pro seu negócio. Pô, como é que eu posso dar uma dica do meu mercado que não fique uma coisa tão engessada, que não fique uma coisa tão chata, que eu possa ser um pouco mais criativa e ao mesmo tempo agregar para outra pessoa que está vendo. Eu encontrei aí esses dois formatos, possivelmente vou pensar em outros, mas todos eles envolvem o campo de dar dicas e agregar para outra pessoa, ensinar para outra pessoa, beleza? E também tem um que eu acho que é importante, que é falar um pouquinho sobre algumas dificuldades que você já teve, algumas dificuldades que você já tem. Porque isso humaniza um pouco mais. A gente, às vezes, tem um estereótipo de que o cara que está no outro lado da tela, ele é o cara perfeito, ele é o cara que sempre tem resultado, ele é o cara que sempre faz aí 30, 40 mil por mês, ele é o cara que, porra, tem uma vida foda. E não é bem assim que acontece. Então a gente tem que mostrar que a gente também é humano, que a gente pensa igual você, que a gente às vezes tem os mesmos problemas que você tem. Então esse destaque, ele é um pouco mais opcional, eu não acredito que seja um destaque assim que tem que ter, mas é que fale um pouco mais sobre a realidade, que mostre às vezes um ponto fraco, alguma coisa que seja um pouco mais vulnerável, podemos dizer assim. Eu acho que a palavra correta seria um pouco mais de vulnerabilidade para a pessoa do outro lado ver que você também é humano, que você não é um super robô, que você não é aquela pessoa simplesmente que tem a vida perfeita, que tem tudo do bom e do melhor, porque na grande maioria das vezes não é assim, beleza? E agora fechamos aqui os destaques, vamos ver alguém que tenha destaques. Vou olhar aqui por alto, então já manda o seu Instagram aqui no lado para eu poder ver, aí fazer uma análise rápida do próximo destaque. Bota seu Instagram aqui que eu já vou preparar, já abri aqui meu Instagram, então coloca aí o seu Instagram para a gente conseguir dar uma análise rápida no seu destaque. Por favor, alguém que tenha destaque, né, para a gente entrar aqui e ter um destaque para a gente analisar rápido. Show! E é importante também que é o seguinte, os 4 destaques, eles são os mais importantes. Por quê? Os 4 destaques são que aparecem no celular. Os outros você tem que arrastar para o lado. Então aqueles 4 ali, eles são basicamente os mais importantes de todos. Aqui ele botou recebidos, perguntas e palavras. Pô, perguntas também é um outro destaque bom. Eu também tenho esse destaque de dicas, ele tá dentro do de dicas. Por quê? Eu faço perguntas e respostas e as melhores respostas eu coloco naquele destaque. Quando eu vejo que é uma pergunta muito boa, eu acho que vale a pena, que aquilo vai agregar valor para outras pessoas, né, já que fica só 24 horas, eu coloco no destaque de perguntas e respostas, que eu acho que algumas pessoas ficam lá folheando, que às vezes vira ou mexe, alguém me manda um direct porque estava comentando em uma das respostas que eu dei ali no Perguntas e Respostas. Então isso também é muito bacana. E eu vi que ele tem aqui perguntas, tô clicando e é isso aí mesmo, perguntas e respostas. Perguntas e respostas é dicas, palavra, bacana. Aqui ele deu uma dica também no palavras. Basicamente é isso. Show. Eu acho que ele podia fazer um destaque aqui também falando sobre o Comece Por Aqui, que é justamente quem é você, por que você decidiu fazer o que faz, por que você abriu esse Instagram, ou se não, porque você escolheu a profissão que você escolheu, falando um pouco mais sobre o seu início. Isso gera bastante conexão, essa parte de Comece Por Aqui de histórias e conexões. Continuando, vamos para o próximo. Eu vou deixar esse pro final, porque eu tô vendo também que é uma grande dor. Vamos para o feed agora. Esse é um dos mais importantes, né? Porque o perfil a gente ajeita e fica daquele jeito. O destaque não é algo que a gente vai fazer sempre. Mas o feed é algo que a gente faz sempre. É algo que a gente tem que postar todo dia. E eu vejo também muita gente não sabendo muito bem o que postar ou fazendo aquele post de água de salsicha, que é aquele post de qualquer jeito. E uma outra coisa que eu tô identificando também, que é o seguinte, é o post motivacional fantasiado de preguiça. Por que isso? Quando eu vejo que a pessoa postou uma fotinho e botou uma frase motivacional, aquilo significa o quê? Era preguiça de fazer postagem. Ah, bota foto, bota qualquer coisa aí que tá tudo certo. Então quando eu entro no perfil da pessoa e vejo que só tem frase motivacional, só tem foto dela, aquilo ali, eu vejo isso, ó. Estou com preguiça de fazer conteúdo, então vou postar qualquer coisa. É isso. Isso é uma indireta pra mim? Pode ser. Nada mais é do que isso. Quando você entra na foto, só vê foto e frase motivacional, cara, isso não é conteúdo de valor. A gente vai falar aqui sobre os 4 tipos de conteúdo, vou passar rápido aqui, vou te ajudar a criar conteúdos de valor, mas não confunda criar realmente posts motivacionais, que é uma das estratégias que eu vou ensinar aqui pra vocês, com, vou postar aqui qualquer coisa, bota a frase motivacional que tá tudo certo. Muita gente faz isso. Muita. Pega uma frase lá, frases de Gandhi, aí pega as 3 frases ali, posta e acabou.
Não, isso não é conteúdo de valor. E isso é preguiça. Essa é a grande verdade. Então, se você faz isso, a partir dessa live você não vai mais fazer. Pelo amor de Deus. Por quê? Isso vai interferir diretamente no seu resultado. A gente fala muito sobre o lançamento, sobre abrir carrinho. Inclusive, hoje eu vou mandar um áudio lá no Telegram falando como a gente fez aí 8 vendas em algumas horas, uma estratégia que a gente utilizou. Mas por que isso funciona? Por que a gente consegue fazer venda? Por que a gente faz aí praticamente 9 mil reais por semana? Por causa do conteúdo. É isso que eu quero que vocês entendam. Se você não faz o básico, se você não planta, essa é a grande verdade, o conteúdo nada mais é do que um plantio. Se você não planta, você não vai conseguir colher, você não vai conseguir pegar os frutos, você não vai conseguir fazer as vendas que você gostaria, você não vai conseguir aí fazer 10, 20, 30 mil reais por mês do jeito que você quer fazer se você não está produzindo conteúdo. Então quando eu falo que é uma frase motivacional, é um tapa-buraco, eu quero que você entenda de fato que aquilo ali faz parte do seu negócio. Não tem que ser levado como, não tive tempo. Não, você tem que ter. Se você quer resultado, você tem que ter tempo. Você tem que levar isso como o seu negócio. Você não faz um vídeo de venda, você não senta para roteirizar um vídeo de venda, às vezes você não senta para fazer uma página, você tem que sentar para fazer conteúdo. É a mesma coisa. É o mesmo processo. Beleza? Então, se você quer usar frase motivacional, textos motivacionais, não tem problema, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, mas não use isso como preguiça e fazer posts água de salsicha e a tapa-buraco, beleza? Tá, difícil criar post, nunca sei qual letra usar. Usa sempre a mesma, que aí não tem problema. E aí isso até cria uma identidade sua. Quando você sempre usa a mesma fonte, as pessoas começam a identificar que aquela fonte ali é meio que sua. Então, não tem muito problema com isso. Sobre a identidade visual, eu tô querendo fazer alguma coisa com o meu design, eu tô enchendo o saco dele, essa é a grande verdade, para ele criar, sei lá, um curso ou um vídeo falando um pouco mais disso, porque eu sei que isso é importante, você ter uma identidade visual, você ter posts mais atrativos, principalmente no Instagram, onde é uma rede visual. O Instagram e o Pinterest são as duas redes mais visuais que a gente tem. É importante você ter algo bonito, uma apresentação mais bonita, isso chama mais atenção. Mas se você não consegue fazer um bonito, faz o feijão com arroz. Um fundo branco ou um fundo preto e uma frase no meio e acabou. Não inventa muito não, porque às vezes a gente tenta inventar para fazer uma parada legal e fica uma bosta. Faz o feijão com arroz, faz do básico, que às vezes fica muito mais bonito do que você começar a emperequetar tudo. E agora, vamos ao feed. O que eu faço no meu feed, Leandro? Pelo amor de Deus. Existem 4 tipos de postagens que eu sempre falo. Se ela não se enquadra entre uma dessas categorias, é porque normalmente é um post água de salsicha. Fique claro. A postagem ela tem várias funções. Então, cada postagem, o seu Instagram, de uma forma geral, ele tem várias funções. Então, para não falar, que são 15 e são 20, eu resumi isso tudo em 4 postagens. Então, se você faz uma dessas 4 postagens, você já engloba todas essas funções e aí já facilita muito. E é por isso que eu falo que você precisa postar mais, ter mais frequência, pelo menos, no mínimo, uma vez ao dia. Se você conseguir fazer mais de uma ao dia, é melhor. Por quê? Você consegue preencher esses pré-requisitos mais rápido ainda, você consegue ter um relacionamento, gerar engajamento e, consequentemente, mais pessoas comprariam de você porque elas estão mais relacionadas, estão mais conectadas com você. Mas agora, quais são essas 4 postagens que tem que fazer? Me fala, pelo amor de Deus. Primeira delas, gerar relacionamento. É um post de relacionamento. Que é o quê? É você contar uma história sua. É você contar uma história de algum cliente seu. É você contar alguma coisa que fez sentido para alguém que te segue. Por exemplo, eu conto alguma história que tenha relação com o meu nicho, obviamente. Eu não vou contar uma história totalmente aleatória. Mas eu posso contar a história da minha primeira venda. Todo mundo lembra aí da primeira venda. É um momento marcante. Eu lembro da minha primeira venda, eu lembro a pessoa que comprou, eu lembro o nome da pessoa que comprou, mas eu não lembro a primeira vez que eu fiz 500 mil reais. Eu não sei o dia que foi, eu não lembro. Eu sei que a gente já fez aí quase 1 milhão, mas eu não lembro quando foi. Eu não tenho a ciência do dia, eu não sei nada, mas na minha primeira venda, na época eu tinha um infoproduto, que eu vendia, ele comprou uma camisa, foi 79, acho que a gente ganhou 74 reais. Eu lembro, tava na casa do meu sócio, e eu lembro que eu perguntei pra ele, porque normalmente quando a gente tava começando a marca, eu sempre perguntava assim, fulano é meu primo. Então beleza. Aí eu falei, o ciclano aqui comprou, ele, ciclano é meu amigo. Então todo mundo que comprava, ou eu conhecia, ou meu sócio conhecia. Sempre era algum parente, ou algum amigo. Sempre eram pessoas do nosso ciclo. A gente estava começando a marca na época. Então sempre era alguém que um de nós dois conhecíamos. Só que teve uma vez que foi o Leonardo Tavares. Aí eu falei, Leonardo Tavares? Eu falei, não conheço não. Aí eu falei, cara, Leonardo Tavares. Ele, cara, também não conheço não. Aí o que a gente fez? A gente pegou o e-mail do cara, pra tu ver, a gente pegou o e-mail do cara. A gente foi no Facebook, botou lá um e-mail pra procurar que era o Leonardo Tavares. E aí a gente achou o Leonardo Tavares. E eu vi que eu não conhecia e nem ele.
Eu falei, caralho, mano, esse cara foi o Leonardo Tavares, porque o e-mail era o mesmo, então foi a pessoa que comprou. Aí ele, porra, foi a nossa primeira venda que a gente vendeu para um desconhecido. Foi a primeira vez que a gente fez uma venda que alguém que acreditou ali no nosso projeto, que acreditou no nosso trabalho e trocou o nosso produto por um dinheiro. Cara, e esse dia me marcou muito. Eu fiquei muito, muito, muito feliz esse dia. E a gente comemorou, a gente, porra, pulou muito lá no quarto. Foi uma coisa muito vitoriosa pra mim na época, foi uma coisa muito poderosa e eu lembro disso até hoje. Então, às vezes, eu posso contar essa história no meu feed. Eu posso contar minha primeira venda, eu posso contar meu primeiro evento. Eu também posso contar meu primeiro fracasso, meu primeiro lançamento que deu errado, o primeiro dinheiro. O que eu fiz com o meu primeiro dinheiro que eu ganhei no lançamento? Sacou? Conte histórias, conte pontos que se conectem com a pessoa que está ouvindo, se conectem com quem está lendo aquilo. Porque normalmente você atrai pessoas próximas de você, que têm comportamentos parecidos. Então tente sempre se conectar com as pessoas através das histórias, porque isso vai te ajudar muito. Ou suas, ou de pessoas próximas, ou de clientes. Primeiro post, então, esse post aí de relacionamento, post de histórias, beleza? Tô focado em aprender mais sobre histórias, como você avaliou meu perfil. Show, vamos falar de stories ainda hoje. Fica tranquilo que ainda chegamos lá. Segundo, que é o que você mais tem que fazer. Posts gerando valor. Que é posts ensinando alguma coisa, dando alguma dica, mostrando alguma ferramenta. Às vezes eu vou fazer um post aqui ensinando a mexer no aplicativo X. Eu tô ensinando, tô gerando valor. Tô falando assim, como você monta um perfil no Instagram. Como é que monta um perfil no Instagram passo a passo? Aí eu faço um post lá ensinando. Sacou? Eu posso criar vários formatos diferentes. Porque às vezes um tutorial é diferente de um post de dica. Mas os dois estão agregando valor, sacou? A ideia dessa postagem é você ensinar algo de valor para a sua audiência. Algo que às vezes ela não saiba. Ou algo que às vezes ela até faz, mas ela faz ali mais ou menos. Ela não sabe muito bem como fazer. Então essa é a ideia. Ensine e gere valor. Esse é o post que você basicamente mais vai ter que fazer. Porque isso constrói autoridade. Isso faz com que a pessoa entenda que você domina aquele assunto, que você é referência naquele assunto, gera conexão. E o que você pode também fazer nesse tipo de post de relacionamento, esse post de geração de valor? Às vezes você pode colocar algum resultado que você teve e contar alguma história. Então, olha o que você está fazendo. Colocou algum resultado, tá? Relacionou alguma história. Então, você às vezes gera valor e conecta com alguma história. Ou você pode ensinar alguma coisa contando alguma história. Aí você mesclou dois tipos de postagens numa só. Quando você consegue fazer isso, porra, é maravilhoso, é fenomenal. Só que eu também não vou falar pra você sempre fazer isso, porque é uma coisa um pouco mais difícil. De você conseguir, às vezes, contar uma história e agregar algum conteúdo ao mesmo tempo. Às vezes você não vai conseguir fazer isso. Mas enfim, se você fizer pelo menos uma dessas coisas, já é o suficiente. Não precisa mesclar várias, faz uma, tá tudo certo. Depois tem o post que é a construção de comunidade. E esse pouquíssimas pessoas fazem, tá? Que esse post nada mais é do que você colocar algumas palavras, não é jargão, é como se fosse algumas frases, algumas gírias que você costuma sempre usar. Por exemplo, eu falo sobre o post de água de salsicha. Então, quando eu começo a repetir sempre isso, se alguém fala alguma coisa relacionada a post de água de salsicha, as pessoas vão se relacionar. Ah, pô, quem fala isso é o Leandro. Ah, eu vejo isso no Instagram dele. Sacou? Algumas palavras que você fala, que você repete, e as pessoas, elas simplesmente te identificam ou geram um senso de comunidade em cima daquilo. Às vezes, se eu ficar falando muito isso, os meus próprios seguidores vão começar a replicar essa mesma palavra. Eu sempre dou um exemplo do Sobral, que é um dos maiores que faz isso, que ele fala sobre o subido. Então ele entra na comunidade lá, sei lá o que é do subido, subido, e aí as pessoas começam a repetir subido, e quando alguém fala subido, a alusão ao Pedro Sobral já vem imediata. Você pode ter as suas palavras, você pode ter as suas formas de chamar os seguidores. Tem gente que chama, minhas seguidoras são as topíssimas, então ela fala, se refere sempre às seguidoras como topíssimas. Então elas começam a falar topíssimas também. Elas começam, eu sou uma topíssima, não sei o quê. As pessoas começam a se denominar como as seguidoras se chamam, sacou? Então você cria ali um senso de comunidade muito forte entre os seus seguidores fazendo isso. E o post criação de audiência. São posts que são facilmente viralizáveis. São posts que são mais compartilháveis. São aqueles memes, são frases motivacionais, são às vezes posts mais interativos. Marque sim se você quer ter sucesso na sua jornada empreendedora. Aí todo mundo começa a marcar sim, sacou? Esse tipo de post, ele é um post bom e é um post ruim. Por que isso? Vamos lá. Porque ele é um post construtor de audiência. Como ele é facilmente compartilhável, às vezes a pessoa marca alguém, principalmente frase motivacional, marca alguém, envia para alguém, né, compartilha com alguém, porque às vezes
curtiu a frase, gostou, quer mandar para outras pessoas. Então o seu alcance nessa página, ele aumenta muito. O seu alcance nessa postagem aumenta muito. Só que por que isso é ruim? Isso é ruim por dois motivos. Primeiro, porque ele é um post que dá muito like e dá muito comentário. Então, as pessoas acabam ficando viciadas nisso. Porque eu fiz um post aqui falando sobre pixel do Facebook. Eu fiz um outro post aqui fazendo uma frase motivacional. Qual você acha que vai ter mais like? Qual você acha que vai ter mais curtida? Muito provavelmente, o motivacional vai ter muito mais do que um post falando sobre pixel, sacou? Só que esse post falando sobre pixel, um post que foi até um story que eu fiz ontem, que eu falei um pouco mais sobre isso, ele mostra como a pessoa consegue ter mais resultado, ele mostra como a pessoa consegue ganhar mais dinheiro, isso aumenta a credibilidade. Quem aplica isso provavelmente vai ter um resultado melhor de quem não aplica. Então isso constrói mais credibilidade, isso constrói mais autoridade. Só que o post motivacional ele não me deixa mais com uma percepção de alguém que sabe mais sobre marketing por causa disso, sacou? É só uma frase motivacional. Ele não aumenta a minha percepção de entrega, ele não aumenta a sua consciência sobre o meu produto. Ele é simplesmente um post motivacional. Então, ele tem uma chance de ter mais likes e viralizar muito mais. Então, primeiro ponto, as pessoas se viciam nisso. Esse é um ponto negativo, porque elas ficam sempre querendo mais like, mais like, mais like, mais like. Esquece de fazer o resto das postagens. Ela não tem essa consciência que é importante você ter uma mesclagem dessas postagens, que é importante você trazer gente, depois que você trouxe gente, você agrega valor, você ensina, você constrói sua autoridade. Só que isso vai dar menos likes, mas isso vai dar mais compradores, que é o que importa. A pessoa não tem essa consciência, ela não entende isso. E aí o que acontece? Só motivacional, só motivacional, só motivacional. É por isso que você vê muita página aí de só frase motivacional, depois ela tenta vender alguma coisa e não consegue. Aí, às vezes ela tem 200, 300, 500 mil seguidores e não consegue vender nada. Porque ela só tem frase motivacional, ela não aumentou a percepção de valor, ela não construiu autoridade, ela não fez rapport, não fez nada disso. Esse é o grande lance. E qual é o outro segundo ponto que às vezes o post motivacional, o meme, acaba sendo prejudicial? Porque como ele é facilmente viralizável, como muita gente acaba marcando ou enviando para outras pessoas, acaba vindo uma galera que não faz muito sentido, sacou? Eu falo muito sobre marketing digital, então eu quero trazer pessoas que querem aprender sobre conteúdo, que têm uma vontade melhor sobre aprender sobre como produzir conteúdo, como fazer stories, como alavancar o negócio delas através do conteúdo. E aí eu faço uma frase motivacional e começo a trazer pessoas que estão motivadas para concurso, pessoas que estão se motivando para correr uma maratona. E não é o mercado, não é a pessoa que eu quero falar, não é a minha persona, não é essa pessoa que eu quero que me siga. A desvantagem também do post motivacional é essa. Ele acaba atraindo todo mundo que quer motivação. E não é todo mundo que quer seu público. Ele acaba trazendo, às vezes, a pessoa errada. Por isso que você tem que ter um equilíbrio ali. Não pode ficar só pesando nisso, porque você acaba trazendo, às vezes, muita gente que não tem sentido. Então, como é que você pode fazer um post de crescimento e não atrair tantas pessoas erradas assim? Por exemplo, você pode fazer algum meme que faça sentido com o seu mercado. Fazer alguma piadinha, alguma coisa engraçada que faça sentido para as pessoas que são daquele segmento. Sacou? Eu posso fazer algum meme relacionado a conteúdo no Instagram. Pessoas que vão compartilhar são pessoas que usam o Instagram, pessoas que geram conteúdo no Instagram e talvez se relacionem com isso. Às vezes eu posso fazer um meme sobre lançadores, lançamento digital e fazer alguma piada sobre conteúdo com lançamento. Tenha mais ou menos a ver com aquilo que eu tô fazendo. Eu fiz até um meme daqueles caras lá do caixão que ficava dançando, falando exatamente sobre isso, sobre venda e tal. E aí eu fiz uma brincadeira com esse vídeo, que acabou viralizando, só que eu trouxe pessoas que têm um pouco mais a ver com esse segmento. É um segmento de infoproduto, que quer vender marketing. Não foi um meme totalmente aleatório que qualquer pessoa viria. Então é importante você ter um pouco desse senso para você trazer a pessoa certa. Porque não adianta você ter um Instagram com 100 mil pessoas se não tem ninguém ali interessado no que você está falando, se não tem ninguém querendo comprar o que você está falando. Isso é muito importante. Então esses são os 4 tipos de postagens para você, a partir de hoje, parar com essa porra desse conteúdo agora de salsicha que você faz, essa frase motivacional tapa buraco, porque eu sei que você não está fazendo isso estrategicamente, você está fazendo isso para tapar buraco. Acabou isso, beleza? Inclusive, depois a gente vai lançar, eu vou lançar isso daí, vou lançar esse mês ainda, que tá bem corrido, mas eu, vou dar um jeito para lançar a nossa comunidade, que vai ser uma comunidade focada em justamente pessoas que querem produzir conteúdos para vender o seu produto digital
ou pessoas que querem produzir seu conteúdo para conseguir ter mais consultas, para lotar a agenda, para trazer mais clientes para sua agenda. Vai ser uma comunidade específica para esses dois tipos de público. Eu vou ensinar você a produzir conteúdo, lá vai ter vários temas de conteúdos ali pontuais, particulares, para você produzir aquele conteúdo focado, nichado, para não ter dúvida, para você realmente produzir um conteúdo ali por dia. Ainda vai ficar pronta essa comunidade, a gente está lançando vários produtos novos aqui das influenciadoras, é por isso que está me demandando muito tempo. Mas desse mês eu juro que não passa, beleza? Então vamos lá. O último, que é os stories. Vamos ver o feed aqui, ó. Me manda no Instagram pra gente ver um feed. Vamos ver se... A primeira postagem também, para não ficar muito logo, porque faltam só 15 minutos para acabar essa live. Eu vou ver a primeira postagem para ver se enquadra em um desses 4 pontos. Então me manda aqui o seu Instagram pra gente ver se a sua última postagem, né, se enquadra em um desses 4 pontos. Já tô abrindo aqui o Instagram pra gente poder ver. Me manda aí o seu Instagram, a última postagem, justamente para ver se ela é um post água de salsicha ou se ele é um post que tá construindo o seu negócio. Eu falo que a gente não posta. A gente está construindo o nosso negócio. Isso faz parte da construção do seu negócio. O seu conteúdo, e é por isso que eu não gosto muito de limitar Instagram, tá? É porque o seu conteúdo de uma forma geral. Você pode mandar um e-mail de conteúdo, isso é conteúdo, e não um relacionamento direto com o Instagram. Mas o seu conteúdo, ele faz muita diferença e ele é a base do seu negócio. Então você tem que, sim, se preocupar com o seu conteúdo. Vamos ver aqui. Kleber Sampaio, tem o mesmo sobrenome que eu, já gostei. 2 postagens... deve ter começado o Instagram agora, né? Vambora. Não precisa ser um expert para começar. Show de bola. Deixa eu agir, pensar, suficiente. Vou ler aqui para vocês. Deixar de agir por pensar que não pode saber o suficiente é um dos maiores problemas. Cada pessoa tem um ponto. Vamos ver se é um conteúdo de geração de valor. Tá, a ideia é que seja, pelo início parece. Vamos lá. Aqui, basicamente, é um post que não me ensinou nada, sacou? Ele deu uma encheção de linguicinha aqui e tal. E aí, lembre-se da sua jornada, que também pode ser compartilhada. Beleza, o que você estuda, qual ferramenta você usa, quais são os seus desafios. Então, assim, às vezes, por exemplo, não precisa ser um expert para você poder começar. O que você pode falar aqui? Usando essa frase que você usou no seu post. Você podia falar que, às vezes, você não tem uma ideia de produto. Você não se sente criativo, você acha que você não é bom o suficiente para ensinar nada para ninguém. Porque, às vezes, tem muita gente que é assim. Pô, Leandro, eu queria criar meu produto, mas eu acho que eu não sou bom em nada. Eu não sou bom em mandar, em ensinar nada. E eu acho que eu não posso criar um produto, porque eu não sei o que criar e eu não sei o que ensinar. Não tem problema, você pode lançar outra pessoa. Você pode aprender sobre marketing, aprender sobre vendas. E aí você vira para aquele seu amigo, que é dentista. Pô, fulano, o que você acha da gente montar um produto ensinando como montar um consultório, sei lá. Pô, Ciclana, já que você é uma boa arquiteta, o que você acha da gente montar um produto para arquitetas? E aí você cria esse produto para essa outra pessoa. Esse conteúdo se encaixaria aqui, ó. Não precisa ser um expert para começar. Então você ensinou uma outra forma da pessoa ganhar dinheiro sem ela usar o conhecimento dela. Você agregou de certa forma, sacou? Então o post que agrega valor nada mais é do que isso. Você ensina a pessoa algo que às vezes ela não tinha esse ponto de vista, ou você mostra um outro caminho que às vezes ela não conseguia enxergar. E conteúdo, você realmente tem que sentar para pensar. Não é um conteúdo que, vou fazer aqui 2 minutinhos e tá tudo certo. Não, você não vai pensar num conteúdo assim. E eu quero que você mude justamente a sua percepção sobre produção de conteúdo. Porque a grande maioria das pessoas acha que é isso. Vou pegar aqui meu Instagram, vou fazer qualquer postagem e tá tudo certo. Não, não é assim. O que pode melhorar, acabei de aqui de dar uma dica de postagem de como você consegue gerar mais valor. Por quê? Os posts de água de salsicha, aí você vai abrir o carrinho, você vai fazer uma venda e não vende. Aí você fica, pô, Leandro, mas o que eu errei no meu lançamento? O que você acha que eu posso melhorar? Será que é a copy? Ou, pô, acho que o tráfego? Não, é o seu conteúdo. Muitas vezes, é claro que existem alguns erros aí técnicos mesmo na época da hora da abertura do carrinho, na hora da venda. Grande parte das vezes é o conteúdo. Então, antes de eu analisar o que a pessoa está vendendo, antes de analisar a copy, antes de analisar a promessa, eu sempre falo assim, cara, deixa eu ver o conteúdo que você estava produzindo. E tem pessoas que falam assim, mas conteúdo, mas eu não estava nem produzindo conteúdo não. Então como é que a pessoa espera vender se ela não está nem produzindo conteúdo, sacou? É meio trash. Então vamos agora para a nossa última parte, que vou ter que ser rápido porque já está acabando. Que são os stories. E também nas análises que eu estou fazendo, nessas análises rápidas, que eu estou fazendo, que inclusive está lá no meu destaque, eu vejo que as pessoas não sabem o que falar nos stories, não sabem o que postar, ou se não, posta também uma frase motivacional nos stories e acabou. Ou ela pega o post motivacional, a água de salsicha que ela fez no feed, ela joga nos stories e é isso. Acabou. Só tem aqueles stories lá. E os stories, ele tem uma ótima funcionalidade,
que é o seguinte: gerar interação. Os stories, você gera conexão, você gera interação com as pessoas que já te seguem. Existe uma forma de você também conseguir alcançar mais pessoas com os stories, tem como fazer isso sim, mas a principal função dela é gerar conexão com as pessoas que te seguem, conhecer um pouco as pessoas, fazer com que elas se relacionem com você. Não é à toa que o Instagram faz os stickers, que são basicamente aquelas interações, enquete, pergunta, aquela réguazinha para você andar e aqueles outros lá que você pode fazer uma interação com a pessoa. Isso que você tem que usar nos seus stories. Todo dia você tem que colocar pelo menos um desses. Seja um sim ou não, não importa. Qualquer coisinha. Isso faz com que a pessoa interaja com você, com que a pessoa comece a se relacionar com você. E isso também é bom para o próprio algoritmo do Instagram. Por exemplo, o Instagram ele faz o seguinte: vamos ver se esse story aqui é relevante. Então, ele começa a mostrar seus stories e as pessoas começam a visualizar. Só que aí eu comecei a fazer várias perguntas simples, perguntas bobas. E aí, isso começa a contar com basicamente duas interações. A pessoa visualizou meus stories e ela clicou lá. Por exemplo, você gosta mais de filme ou de série? Enfim, uma pergunta aleatória. Aí a pessoa clica lá, filme. Então o Instagram entendeu o seguinte: cara, algumas pessoas visualizaram e algumas interagiram. Então ele conta aquilo como se fosse uma visualização, uma interação. Então pro Instagram, pro algoritmo, aquilo meio que dobra o valor de interações com a sua postagem. Quanto mais pessoas interagem com aquilo, o Instagram entende que aquilo é mais relevante. E se o Instagram começar a entender que os seus stories estão ficando mais relevantes, ele vai começar a distribuir cada vez para mais pessoas. Enquanto menos interações, menos visualizações dos seus stories tem, ele distribui para menos pessoas. Então como é que você faz para o mesmo número de visualização que você já tem, que você consiga aumentar a sua interação nos seus stories? Você não vai conseguir obrigar o Instagram a distribuir mais seus stories, isso é uma coisa óbvia. Então o que você faz? Você faz com que as pessoas se relacionem, você faz com que as pessoas interajam mais com você, porque aí o Instagram ele vai ver que o seu número de interações, de uma forma geral, sei lá, que era 100 naquele dia, começou a ir para 120, 140, porque as pessoas estão começando a clicar sim ou não, estão começando a mexer na reguinha. Então aquilo ali, a longo prazo, o Stories vai entendendo que tem mais pessoas ali reagindo, e se ele mostrar para mais pessoas, aquilo ali pode ajudar também mais pessoas. Todo dia coloque pelo menos uns stickers aí nos seus Stories, porque isso vai aumentar a longo prazo não, né? A médio prazo, as visualizações. Você vai conseguir ter mais pessoas visualizando seus stories com o decorrer do tempo. Já ficou uma dica aí dos stories incríveis, hein? Essa daí foi de bônus. Mas o que você pode postar nos seus stories? Bastidores. Por exemplo, aqui eu estou montando um setupzinho de live. Estou aqui com um tripézinho, computador, microfone, uma câmera ali, a iluminação. Eu posso falar, fala galera, tô aqui começando, daqui a pouco vai começar a nossa live, já tá tudo montado. O que eu tô fazendo? Tô mostrando os bastidores disso aqui. Tô mostrando o por trás das câmeras. Inclusive ontem eu fiz isso. A gente tava fazendo um conteúdo com a Carol, ela tava fazendo um conteúdo mais denso. A gente estava usando o teleprompter e tudo mais, porque era um texto muito grande. E aí eu mostrei que a gente prendeu com elástico, que prendeu com fita, porque o tripé tava caindo. E aí eu falei, isso aqui a Globo não mostra, ó. A gente tá fazendo um vídeo, você só vê o vídeo bonito, você vê o vídeo lá todo produzido, mas você não vê o por trás do vídeo. Como é que a gente produz isso aqui? Com o negócio pendurado com durex, com as coisas tudo, tudo as gambiarra bolada que a gente faz. Isso daqui você não vê. E é exatamente isso. Mostra aí um pouco dos bastidores do seu negócio. Dos bastidores do seu escritório, dos bastidores do seu atendimento, enfim, mostra aí pra galera o por trás das câmeras, como é que é quando não tem ninguém vendo, porque aqui tá tudo bonito, a iluminação tá tudo mil maravilhas, mas como é que é o por trás disso? Será que é tão bonito assim? Nos stories você tem essa liberdade, você não precisa colocar tudo 100% bonito, você pode mostrar aí um pouco da realidade, do seu dia a dia, então bastidores é uma boa sacada. Outro que, cara, é uma ferramenta que o Instagram disponibilizou, que é muito boa, que são as perguntas e respostas. Porque isso basicamente faz com que você conheça melhor a sua audiência, você conheça quais são as dúvidas dela, e ao mesmo tempo te faz gerar conteúdo de valor para a sua própria audiência. Então você faz duas coisas numa só, é a melhor coisa do mundo. Você consegue fazer duas coisas em uma só. Você se relaciona, você pega perguntas da sua própria audiência, então você entende melhor o que ela quer, e ao mesmo tempo você ajuda mais pessoas. Então perguntas e respostas, cara, se você conseguir, faça todo dia. É muito importante. E aí, para não ficar uma coisa assim tão repetitiva, você pode, às vezes, definir um tema. Por exemplo, me pergunte algo sobre conteúdo. Aí eu defini ali que perguntas são sobre conteúdo. Me pergunte alguma coisa sobre lançamentos. Aí eu defini perguntas sobre lançamentos. Porque assim você também consegue deixar um pouco mais dinâmico, pegar algumas dúvidas diferentes,
Sacou? É criar pequenos quadros. Hoje eu botei, faça uma pergunta que você considera idiota, que você tem vergonha de perguntar para outras pessoas. Aí as pessoas estão lá perguntando. Quando você dá algum tema também, isso ajuda porque dá uma nivelada naquele assunto, isso faz com que a pessoa consiga pensar mais rápido. Porque quando às vezes é pensar muito amplo assim, às vezes a pessoa acaba nem perguntando, porque é uma coisa muito aberta. Outra coisa que você pode fazer também, contar histórias. Contar histórias nos seus stories, mas cuidado para a história nos stories não ficar uma história gigantesca, tá? Porque aí vídeo do YouTube é uma coisa, stories é outra. Você pode contar alguma coisa que tem início, meio e fim. Nos Stories Incríveis eu falo um pouco sobre isso. Por exemplo, eu posso fazer um story, aqui ó, mostrando foto do meu café. Posso fazer um story, pô, olha aqui, ó, café da tarde. Um story. Agora um outro story, eu posso fazer o seguinte, pô galera, tô com uma vontade de tomar um cafezinho hoje, pô, à tarde pede um café, né? Aí eu vou, pego, filmo eu abrindo o café. Não precisa ser 15 segundos não, posso fazer vários curtinhos, posso até usar o cenas. Eu abrindo o café, eu pegando o café, eu botando lá na cafeteira, aí o cafezinho caindo, aí eu pegando, pô, que vontade, cara, café é tudo de bom e tal. Aí eu posso fazer depois, pô, será que você também gosta de café? Faça uma enquete, sim ou não? Então eu contei uma mini história do café, eu não simplesmente peguei, ó, café é bom, ponto. Não, eu fiz um mini roteiro mostrando lá, falando que eu tava com vontade de tomar café, eu preparando café, eu tomando café e pergunto se você gosta de café. Isso faz com que as pessoas acompanhem, isso faz com que as pessoas vão vendo um story após o outro. Isso faz com que as pessoas, elas acompanhem seus stories como se fosse uma mini novela, sacou? Isso também é muito importante. Caraca, vai acabar a live, vamos continuar rápido. E stickers, isso é muito importante. E você também pode dar algumas indicações que você acha relevante, por exemplo, ler um livro. Galera, tô lendo esse livro aqui, achei muito top, muito bom. Então, toda semana eu vou falar sobre um livro, vou dar uma dica de um livro. Então, você pode dar indicações aí também nos seus stories, mas sempre usando essa estratégia do mini roteiro. Porra, essa estratégia é top, também tá nos Stories Incríveis. Pô, tô falando de várias coisas que estão nos Stories Incríveis, hein? Mini roteiro, cara, é muito importante porque isso retém muita atenção. Isso retém bastante atenção, as pessoas conseguem prestar muito mais atenção quando você monta um mini roteiro em cima disso, tá? E por que eu decidi criar o treinamento dos Stories Incríveis? Justamente por conta disso. Porque eu sei que as pessoas não fazem stories, tá? Eu sei que as pessoas têm uma dificuldade muito grande no que falar, em como fazer, em ter ideias para criar assunto todo dia. Pô, Leandro, mas todo dia, cara, não tem mais o que falar, eu trabalho em casa, cara, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais, pô, vou eu no banheiro fazendo minha comida. Isso não tem nada a ver com o meu assunto. Eu não tenho ideia do que fazer. Os Stories Incríveis, justamente por conta disso. Porque lá eu te ensino como você ter pauta todo dia, como você criar um funil de stories e, caraca, vai acabar. Como você consegue chamar mais atenção nos seus stories, como você edita seus stories de uma forma profissional, como você consegue fazer com que as pessoas interajam mais com seus stories, como é que você consegue fazer com que as pessoas respondam os seus stories. É um treinamento completo, focado só em stories. Eu não falo lá de Instagram, eu não falo sobre hashtag, eu não falo sobre esses conteúdos aqui, perfil, eu não falo nada disso. É um treinamento único e exclusivamente voltado para stories. Ele tá com valor promocional agora, porque quando ele ficar pronto, provavelmente ele vai subir. Agora, quase todos os vídeos já estão na plataforma, essa é a verdade. Vou subir mais alguns vídeos, principalmente em aplicativos que eu gravo, eu usando alguns aplicativos, inclusive esses que eu fiz hoje, já estão lá ensinando como é que eu faço, esses dois últimos que eu fiz, que muita gente está me perguntando no direct. Eu já ensino isso lá nos Stories Incríveis, como eu faço aquele tipo de stories, é muito fácil, você vai fazer isso em 1 minuto. Eu vou te ensinar várias formas de fazer stories diferentes, stories criativos. Vou te dar várias referências de como você usar as próprias funcionalidades do Instagram, tá? Para chamar mais atenção, para fazer stories mais criativos. Quem quiser entrar nessa turma agora, o link tá lá no meu perfil. Clicou no perfil, vai ter lá, você já vai poder entrar nessa turma agora dos Stories Incríveis. E eu tô fechando porque faltam 20 segundos para acabar. Espero que isso tenha agregado para você, espero que você tenha agora uma direção um pouco maior do que você postar no feed, no perfil, no destaque, no seu conteúdo de uma forma geral. Que você consiga produzir um conteúdo aí pro seu Instagram mais assertivo, entenda que ele é a base do seu negócio. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo episódio.